Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Sou o irmão Artenildo e essa é mais uma transmissão da Escola Bíblica Canaã do Conjunto Polar. Hoje vamos explorar a revista do segundo semestre da classe dos adultos. Essa revista está explorando a carta de Paulo à igreja de Éfeso, que tem como tema da revista a Igreja Eleita. A lição de hoje será a de número 6, do dia 10 de maio de 2020, que tem como tema a condição dos gentios sem Deus. E nós também temos presente aqui conosco nosso superintendente, irmão Flaviano. Irmão Flaviano. A paz do Senhor, irmão Artenildo, a paz do Senhor todos os irmãos da Escola Bíblica. Prazer estar transmitindo mais aí essa aula abençoada. Tudo novidade para todos nós, né? Mas com muito amor e muito carinho estão fazendo essas gravações, que será exibida, e logo após a exibição nós vamos estar discutindo no grupo da Escola Bíblica Sala de Aula. Se você ainda não está inscrito lá no grupo do WhatsApp da Escola Bíblica, entre em contato comigo no 988223039 e faça seu pedido para você ser inserido ali na sala de aula. E ali a gente vai esmiuçar, vai tirar os pormenores. Nós vamos tirar ali todas as nossas dúvidas. Então os professores vão estar ali à disposição dos nossos alunos, até que isso volte à normalidade e a gente possa estar novamente na sala de aula. Em nome de Jesus, está chegando. Está faltando só um pouquinho. Já já nós estamos juntos novamente. Em nome de Jesus. Nesse momento, vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Espírito Santo da verdade, graças te damos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de ensinar e trazer a Tua palavra aos nossos corações e aos corações de toda a Tua igreja, ó Pai. Abençoa grandemente as nossas vidas, ó Deus amado, que é tudo que a Tua palavra nos ensina, pois a Tua palavra diz que é o Espírito Santo de Deus que nos ensina e que nos faz lembrar de todas as coisas. Sim, Senhor amado, abençoa a Tua igreja, que nesse momento irá cada vez mais se aprofundar no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, nós iremos estudar acerca da lição de número 6, que tem como tema a condição dos gentios sem Deus. O textuário da lição, Efésios capítulo 2, versículo 11. Você que está em casa, nesse momento, também pode pegar a sua Bíblia, ou se tiver a sua revista em PDF, você pode nos acompanhar. O textuário da lição diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A verdade prática da lição diz da seguinte maneira: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. A leitura bíblica em casa está em Efésios capítulo 2, vamos ler o versículo 11 até o 12, e em Romanos capítulo 4, onde nós também iremos ler do capítulo 12 até o versículo 14. Efésios capítulo 2, versículo 11 diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos capítulo 4, do versículo 12 até o 14, diz, versículo 12: e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. A introdução do texto da revista diz da seguinte maneira: na presente lição, veremos que o autor de Efésios
lembra aos gentios que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. O primeiro tópico diz da seguinte maneira: chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Irmão Flaviano? Amém. Glória a Deus. Primeiro ponto, irmão Flaviano, ele diz da seguinte maneira: o conceito de circuncisão. Glória a Deus. Antes, irmão Artenildo, na introdução, ele fala de 5 pontos. Esses 5 pontos é importante que nós venhamos entender essa circuncisão que outrora, no Antigo Testamento, os judeus, eles, assim era feito a circuncisão no 8º dia ali dos judeus, dos hebreus. Então, para nós que aceitamos Jesus, logo após a lei, os gentios, que a gente vai ter esse trocadilho, sempre a gente vai estar com os olhos e com a mente atenta aos judeus e aos gentios. E antes da gente entrar nos subtópicos, eu queria só frisar essa parte da circuncisão. A circuncisão para os judeus, ele vai falar aqui no subtópico, eu vou esmiuçar, vou fazer a leitura que Paulo deixa bem declarado, e para nós gentios no coração. Então, eu quero fazer essa leitura para que a gente venha entender a circuncisão para os judeus e a circuncisão para os gentios. Que diz o seguinte: o conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Se encontra lá em Gênesis 17, 10. Nesse capítulo de Gênesis, começa essa aliança, esse sinal externo, que todos os hebreus tinham que assim fazer. E no capítulo 17, nós vamos encontrar ali Abraão, Deus falando com Abraão, exatamente quando o seu filho Ismael já tinha 13 anos de idade e o Ismael ainda não era essa parte da circuncisão ainda não existia, e Ismael tinha a idade de 13 anos de idade. No capítulo 17, quando vocês fizerem a leitura em casa, vocês vão encontrar Ismael. Mas também Isaac ainda não era nascido, e Isaac era o filho da promessa. Ali existiam 2 nações, Ismael e Isaac, ambos circuncidados, mas o foco da nação que iria levar aos demais, os povos, as nações, era através da descendência de Isaac. E o povo hebreu, quando recebeu essa circuncisão, foi para que as nações pudessem assim sentir e ver que essa aliança, esse pacto com o nosso Deus Todo-Poderoso, na época do Antigo Testamento, se fazia necessário. Já aplicando nos dias de hoje, e nós vamos ver ao longo da nossa revista, é a parte da circuncisão no coração. E aí nas cartas, e também já se iniciando já em Atos, que a gente vai discorrer nessa aula agora, nós vamos notar que essa circuncisão passa a ser no coração. E tem até um concílio, eu não vou adiantar, porque logo mais nós vamos estar vendo, vamos estar explorando essa parte do concílio no capítulo 15 de Atos, e que a nossa
circuncisão hoje no coração. Mas entre a circuncisão ainda existe a obediência da palavra. Ou seja, não adiantava você só ser circuncidado. Não adiantava. Você tinha que obedecer a palavra de Deus, os ditames. Então, havia essa necessidade. É por isso que quando os hebreus fizeram essa aliança com o nosso Deus, nós vamos encontrar muitos hebreus mortos, até mesmo por ação de Deus, por não ter obedecido a palavra e ter adorado outros deuses. Então, para iniciar, eu queria fazer esse paralelo entre hebreus, os judeus, no Antigo Testamento, e os gentios. Eu vou lá na frente, irmão Artenildo, eu vou falar um pouquinho sobre a qualidade também dos gentios. Fazendo meu estudo, eu vi a necessidade de apresentar pessoas que ainda não conheceram a Deus. No meu caso, eu não conhecia a Deus, e o Evangelho foi anunciado à minha pessoa, e aí eu tive esse encontro, a sensibilidade de receber a palavras. E aí, lá na frente eu vou estar explanando essa parte aí dos gentios também, assim também como os hebreus, que era circuncidado ali na carne, mas não obedeceram a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, e aí vieram aí a pecar e se afastar de Deus. Nesse caso, né, irmã Flaviana, então Deus, ele vê o seu povo, no caso, ele vê ali um povo que naquela época vivia na idolatria, aí Deus escolhe um, que no caso, Abrão, né, como ele se chamava. Tira ele do meio daquela cidade, onde a idolatria cada vez mais predominava, não era assim? E chama ele para uma obra, né? Uma missão. E ele faz uma promessa com Abraão, né? Onde entra a circuncisão. Pois nós sabemos perfeitamente da história de Abraão, que sua esposa era estéril, não podia gerar filhos, mas o Senhor, que é o Deus de promessa, prometeu para Abraão, no caso, né, um filho, e através da sua semente, né, ele seria pai de uma grande nação, né? Só que aí Deus, ele entra e faz esse pacto, né, com Abraão, que entra a circuncisão, onde era uma pequena cirurgia, né, que era hoje em dia conhecida como a fimose, né? Né, assim, como a fimose, né? Então você vai ver que a partir dali em diante, todos os descendentes, no 8º dia de nascido, faziam, né, essa pequena cirurgia, mostrando aquela aliança, aquele pacto a qual Deus havia realizado, né? Exatamente. E Martinho, também tem um ponto aqui também, que eu grifei aqui, o procedimento era realizado no 8º dia. Como Isaac, ele ainda não tinha nascido, quando foi feito esse pacto, ele só vai ser ali circuncidado no capítulo 21, versículo 4. Que tem ali no 8º dia, a circuncisão ali de Isaac. Mas também ele diz que esse procedimento também era servido aos estrangeiros, comprado a dinheiro. Está lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 18. O interessante é que, naquela época, as pessoas poderiam comprar a sua nacionalidade, os seus títulos. Então, eu ficava às vezes me perguntando, e as outras nações, né? Nas outras nações que não tinham acesso. E esse ponto eu vou colocar lá em Atos capítulo 2. Eu me perguntava muito, meu Deus, mas essa nação foi escolhida por ti, ela seria um exemplo ao mundo, e com esse exemplo, como é que as outras nações tinham acesso? E a minha resposta vai estar lá no capítulo 2 de Atos. Quando chegar lá, eu vou explanar. E aí foi que me confortou o coração. Porque todas as nações eram direcionado a parte da religião a Israel. E lá em Atos nós vamos encontrar todas as nações ali no dia de Pentecostes. Lá na frente nós vamos explanar e aí eu faço essa comparação que está agora só no início. Amém? Amém. Temos também aqui o segundo subtópico, né, da lição. O significado religioso da circuncisão. Glória a Deus.
Seu significado religioso a prova para a santificação. Está lá em Êxodo, capítulo 19, 5 e 6. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionados com a sexualidade reprovada, depravada, perdão, a circuncisão simbolizava a aliança da purificação requerida ao povo escolhido. Eu grifei aqui essa parte da circuncisão, simbolizava a aliança da purificação requerida ao povo escolhido. No Antigo Testamento, muitos ali dos irmãos ali, eles deixaram de adorar o nosso Deus Todo-Poderoso, e quando ali Moisés, ele sobe ao monte, e quando ele desce, ali já tinha deuses, e a imoralidade, tudo que desagradava a Deus, ali já estava acontecendo. Então o povo se corrompia rápido demais, e era um povo que tinha sido escolhido para viver ali, recebendo as maravilhas, estando na presença de Deus, contemplando. Era o povo que ia ser colocado na terra prometida. Esse povo ia ser exemplo para as demais nações. Então, essa lei, ela foi instituída, ela foi ali assinada pelo nosso próprio Deus, para que o povo viesse a entender que eles só deveriam ser dependentes de Deus. Mas, infelizmente, grupos corrompiam os outros e acabavam adorando animais, e aí a gente vai ver também adorando outros deuses, e Deus proibindo ditamente isso, fazendo uma lei para que todos pudessem saber e não tivesse desculpa, que o nosso Deus não permitia adoração e nem profanação e nem imoralidade no seu meio. Então, ali era uma representação de uma santificação. Todos que faziam a circuncisão, não é assim, irmão Flaviano? Exatamente. Faziam a circuncisão, e os que não faziam eram conhecidos como incircuncisos, e também levaram o título também de gentios, por não participar com eles das promessas de Deus, porque todos tinham que vir da descendência de Abraão, não é assim que a gente vê? É tão interessante que assim, era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Não é assim a expressão? Então você vê que tinha essa grande diferença entre o povo naquela época, né, com os que não participavam com eles, que não, ao ponto deles não comer na mesa, não participar de absolutamente nada. Não é assim? Nós temos também aqui, no subtópico 3, né, a circuncisão do coração. Glória a Deus. A circuncisão do coração, o apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus eram apenas físico e realizado por mãos humanas. Quando Paulo começa a evangelizar nas cartas, ele vai instruir. E eu gostaria de frisar aqui bem, eu não conhecia as escrituras, eu não tinha acesso, eu não tinha interesse de fazer a leitura, e ao longo, quando nós conhecemos a Jesus Cristo, que ele entra no nosso coração, que ele faz morada, que ele habita, que ele ceia conosco, nós começamos a buscar, a querer aprender mais de Deus, e essa sensibilidade com a palavra, que o nosso coração começa a nos conduzir a esse desejo, é que nos faz entender essa circuncisão feita por mão de homens, que antigamente era aceita, foi uma ordenância, como já foi citado aqui em Gênesis, capítulo 17, e que havia a necessidade. Então, quando nós chegamos nas cartas, muitos dos judeus, e muito prosélito, que seria prosélito. Proselitismo é você evangelizar pessoas de outras religiões, que professam outra fé.
E muitos dos gentios, muitos que adoravam deuses, se converteram ao judaísmo. E quando nós temos acesso à carta, iniciando por Atos, o livro de Atos, nós vamos ver que quando Paulo e os demais evangelistas iam chegando em cada cidade, ele ia para as sinagogas, e já existiam ensinamentos naqueles locais. Com esses ensinamentos, muitas pessoas se converteram ao judaísmo. Então, esses eram os prosélitos. E agora está chegando uma nova mensagem agora para esses povos, nessas cidades, nessas nações. E agora, eles agora vão se converter ao cristianismo. Então, quando você chega de uma religião, quando você foi doutrinado, foi ensinado, e agora vai ter que fazer agora uma mudança desse entendimento, nós vamos notar que essas pessoas precisavam ser instruídas. E sem essa instrução, havia muito confusão. É por isso que houve a necessidade de se fazer um concílio, no capítulo 15 de Atos, para que todos aqueles que fossem fazer parte do corpo de Cristo, tinha que se tornar um judeu, tinha que se tornar um hebreu, porque tinha que fazer a circuncisão. E aquele concílio diz que não. A circuncisão agora em Cristo Jesus é no coração, porque ele esquadrinha o coração. Ele olha para o nosso coração e vê a necessidade de nós recebermos um segundo batismo. E é o nosso Deus que nos dá isso. É uma dádiva através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma bênção. Então, nesse caso, naquele tempo, era só um sinal, né, sinal físico, né? As pessoas, elas tinham seu prepúcio, né? A pele, né, do prepúcio era cortada, tinha aquilo dali como um sinal, mas muitas das vezes as suas próprias atitudes não mudavam. O coração estava contaminado, o coração estava sujo. E o apóstolo Paulo, ele já frisa mais esse lado da circuncisão, não apenas de um sinal físico, mas também de um sinal, posso dizer assim, no interior do homem, né? No coração, que traz a mudança perfeita no coração de nós, nos nossos corações, não é assim? Sim, irmão Tanildo. E não há diferença na circuncisão feito pela mão do homem, como também na circuncisão que você se converte, confessa Jesus como seu Salvador, mas se seu coração não está puro, então de nada é. A gente não consegue enganar, a gente pode até enganar as pessoas, mas a Deus não. Nós precisamos do Espírito Santo da verdade. É por isso que o batismo que Paulo fazia era por causa do arrependimento. Não precisava mais a circuncisão. Então, o arrependimento de coração. Mas vinha outro depois dele, que iria batizar com o Espírito Santo. Então, quem esquadrinha o nosso coração? Quem tem acesso ao coração do homem? E eu fico, às vezes, muitas das pessoas vão me perguntar a mim, irmão Flaviano, e o fulano de tal, morreu desse jeito, o que é que tu acha? Eu não acho nada. Eu estou lutando pela minha salvação todo dia, busco me alimentar da palavra, esperando as ordenanças do céu, porque é no coração que a gente guarda a palavra e a obediência também. Então, eu fico esperando todas as missões do céu para que eu possa executar e não decepcionar o meu Deus. Então, todo dia eu me alimento de Cristo, eu preciso de Cristo, e é através do nosso coração, não mais feito por mão dos homens, com circuncisão na carne, mas sim no coração. E para que a gente possa contemplar e informar as pessoas que aquela pessoa foi salva ou não, muitas das vezes nos grupos de WhatsApp, quando uma pessoa vem a falecer, nós contemplamos muitas pessoas mandando mensagens evangelísticas, crendo que aquela pessoa foi salva, que ele esteja num bom lugar, mas muitas vezes aquela pessoa teve uma vida imoral. Mas quem sou eu para dizer que aquela pessoa foi salva ou não? Não me compete. A minha missão aqui é obedecer à palavra do Senhor anunciando o Evangelho. E sim, aí sim, nós temos a autoridade, nos foi dado e foi confiado essa missão de anunciar o Evangelho. E esse Evangelho é que salva, esse Evangelho é que purifica o coração,
é esse evangelho que conduz famílias, enfim, é essa a nossa missão. Então, eu me resguardo muito quando alguém vem perguntar sobre a questão de salvação, seja de irmãos que já foi anunciado nas Escrituras, ou que venha a falecer agora, que eu não entro nessa seara. Eu saio de ladinho e não entro nessa seara porque não me compete. Me compete a anunciar o Evangelho com o coração em Cristo Jesus. Nesse caso, para nós finalizar aqui o terceiro subtópico, né? Na verdade, os que estão em Cristo, o sinal que, no caso, o sinal que nos define que pertencemos de fato a Deus, não é a circuncisão, nem o ser incircunciso, mas na realidade, como diz aqui o autor da revista, é ser uma nova criatura em Deus, né? É a mudança de vida, de um novo ser, é justamente aquilo que Jesus falou para Nicodemos, é o nascer de novo. Então, esse nascer de novo é que mostra que realmente somos incircuncisos de coração diante de Deus. Não é assim? Quarto subtópico da lição diz a circuncisão na nova aliança, irmão Flaviano. A gente já explanou um pouco sobre a circuncisão na nova aliança, que é no nosso coração. Né? Assim, a gente já fez aqui uma explanação, foi antecipada, mas vamos ler aqui o subtópico. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Se encontra lá em Gálatas 5, do 2 ao 3, e Filipenses 3, 2. Em Antioquia, a questão ganhou muitas dimensões, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Está lá em Atos, capítulo 15, 1, 2, 5 e 6. O interessante do que aconteceu em Atos foi ditamente isso. Nós vamos encontrar muitos judeus convertidos, aliás, muitos prosélitos convertidos ao judaísmo, e judeus e prosélitos agora convertidos ao cristianismo. E houve essa confusão de entendimento e teve que haver esse primeiro concílio. E o concílio, o debate era ditamente isso, para que aquele que fosse fazer parte do corpo tinha que ser circuncidado na carne. Só que o nosso Deus é tão maravilhoso que nós temos testemunhos de Pedro e de outros irmãos que já estavam pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, e que se não havia as pessoas se tornar judeus para poder validar o batismo que estava acontecendo na vida daquelas pessoas que ainda gentios, que estavam sendo batizados e que eles queriam que fossem feitos ali a circuncisão na carne. Então, esse concílio é ditamente para quebrar essa ordenança, esse pensamento religioso dele, que não havia necessidade de se fazer essa circuncisão. E aplicando, irmão Atenida, eu me lembro uma vez, na minha primeira congregação, que uma mulher batizada pelo Espírito Santo, ela estava ali na presença de Deus, falava em línguas, profetizava, mulher de Deus, só que o marido dela não era cristão e odiava os cristãos. E ela permaneceu ali com o marido, lutou, até que ele a deixou. E nesse período, ela não foi batizada. Houve a necessidade dela permanecer sem ser batizada, porque assim o marido, eles não eram casados, eles só viviam juntos, né? Aqui, juntos. Então, ela foi impedida de ser batizada. O entendimento doutrinário a gente não vai entrar nessa seara, mas é só para exemplificar que nesse caso aqui da circuncisão,
pessoas estavam sendo batizadas muito antes com o Espírito Santo, e nosso Deus ali permite que esses testemunhos fossem levados por Pedro, para que houvesse um entendimento ali de todos que estavam ali, que não havia mais essa necessidade, que não precisava a circuncisão na carne, porque a circuncisão ali era no coração. E ali muitos que ouviram a palavra através dos evangelistas, de todos os missionários anunciando da além da cidade de Jerusalém, todas aquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus ali, eles receberam o Espírito em oração, e ali muitos profetizaram, falaram em línguas, e foi bênçãos do céu. Então, o concílio é para zerar para quebrar aí essa parte doutrinária, que mostrando para todos agora que é o coração. Nosso Deus, ele esquadrinha o nosso coração, e é a partir dali que o homem, a mulher, todos nós somos trabalhados para a grande obra de anunciar o Evangelho. Até porque as pessoas que não tinham feito nessa circuncisão, mas isso não significaria que elas não tinham os deuses dela, né? Assim, então elas viviam adorando os seus outros deuses, né? Praticavam o politeísmo, né? Naquela época tinha bastante deus, mas quando de repente a pregação, né, os alcançou, eles acabaram se convertendo, né? Aceitando o ensinamento naquela época. Quando se convertia ao judaísmo, eles praticavam a circuncisão, mas agora através da pregação do apóstolo Paulo, você vai ver que eles estão sendo agregados sem a necessidade, né, daquela pequena cirurgia, né, que se chama circuncisão. E você tem alguns exemplos também da convenção deles. Jesus, quando se encontra com aquela cananeia, que vai ao encontro dele em busca de uma cura para a filha, né, filha oprimida por demônio. Você vê também o apóstolo Pedro também, quando fala acerca do encontro dele com os gentios, de sentar à mesa, da forma que Deus mostrou aquela visão do lençol, né, sobre um vaso, os animais, a qual Pedro deveria sacrificar para comer. E ali o próprio Deus, ele afirma dizendo acerca deles, dos gentios, né, que aquilo ali era uma simbologia, a visão que ele estava tendo, né, que não se vê de uma forma contaminada aquilo que Deus purifica, né, mostrando a aceitação também aos gentios, essa salvação também para eles, e não somente para os judeus, porque somente os judeus eles tinham aquela convicção que somente eles eram salvos. Mas agora, com os ensinamentos da parte de Deus, ele abriu, né, essa porta para uma nova aliança com Cristo Jesus, de uma situação não mais física, de uma forma externa, né, que era aquela circuncisão, mas sim agora uma aceitação de mudança de vida, de caráter, de transformação e renovação no coração. Não é assim, irmão Flaviano? Irmão, e nessa situação lá da casa de Cornélios lá, ele é temente a Deus, né? E ali as ofertas subia toda a Deus. Quando Pedro chega lá na casa lá, ele vai evangelizar. Ele diz: olha, tu tem uma missão, eu tive uma revelação. Resumindo, Pedro chega lá, quando ele faz uma oração, todos daquela casa foram batizados com o Espírito Santo. Receberam o selo da promessa, e né? o interessante que eles não tinham sido batizados ainda nas águas. E depois disso, a palavra de Deus diz que houve a necessidade de batizá-los, no batismo de João. Então, essa ação de Deus, o testemunho que nós temos ali em relação à palavra de Deus, é que aquele homem era temente, e ele também, as dádivas dele, as ofertas, o povo que ele ajudava lá, subia ao coração de Deus, e ali um anjo ali revela Pedro para ele, e Pedro leva a mensagem. Após a oração, o Espírito Santo de Deus desce sobre aquele povo ali, e começaram a profetizar línguas estranhas, bênçãos do céu. Tiveram aquela experiência maravilhosa ali com Deus, né? Sim. Jesus também, ao encontro daquela mulher samaritana, do mesmo modo, você vai ver que os judeus não tinham nenhuma proximidade com os samaritanos, mas Jesus, com o seu infinito amor, vai lá, alcança aquela mulher samaritana, e através da vida dela ali, uma vida transformada, se torna uma missionária e evangeliza todos ali naquelas redondezas, né? E se convertem ao ponto dele dizer que: Senhor, não precisamos mais dela mais para nos falar, que somente através da tua palavra
você vai ver o poder da palavra de Deus na vida do coração das pessoas. Transforma, muda e liberta, não é assim? Glória a Deus. Vamos agora para o segundo tópico agora da lição. Estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Primeiro ponto do subtópico diz assim: uma vida sem Cristo. Bom, Flaviano. Uma vida sem Cristo, eu posso até aplicar já de imediato a minha vida, a vida de todos que nós não conhecíamos a Jesus. E eu gostaria de fazer uma distinção aqui em relação a tipos de gentio, como também tipos de hebreus, né? Tinha hebreus que eram circuncidados, mas não chegaram à terra prometida e permaneceram ali no deserto. Morreram lá. E viver sem Cristo, o que é isso? O que aconteceu na minha vida? O que eu senti? O que eu posso dizer com isso? Eu faço uma classificação de alguns gentios. Gentio que não quer nada com Deus, nada com o Evangelho, não é sensível a nada, são aqueles ignorantes, aqueles homens vil, que não tem nenhuma importância, não está nem aí. Outros já acham que tem Jesus Cristo e diz: o meu Deus é o mesmo teu Deus. Então ele acredita que está no plano de salvação, mas adora outros deuses, né? Politeísmo. Como eu era praticante, mas não assíduo, eu ia para a igreja, mas não ia para as missas, mas não ia para assistir a missa, eu só ia mesmo ali, era para ficar no pátio da igreja. Mas existem outras pessoas que já são assíduos, já trabalham ali e creem que estão no plano de salvação. Mas as Escrituras diz que somente aqueles que adoram o Deus Todo-Poderoso, que não divide a sua glória, como ele diz em Efésios capítulo 5, ele diz que ele é o cabeça da igreja, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele permite que cada um de nós venhamos a fazer as maravilhas que ele fez e outras mais, e bem como anunciar o Evangelho, mas tudo é para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esses gentios, eu faço essa classificação aí, que muitos pensam que está inserido no plano de salvação, e muitos aqueles homens vis que ali estão praticando roubos, assaltos, eles até falam ainda e fazem oração para que dê tudo certo ali, aquela ação criminosa. Então é um negócio meio que não dá para a gente entender. O tópico 2, o subtópico 1 diz o seguinte: uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, ele vivia imensos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Essa é a afirmação do apóstolo. E eu fiz aqui, a minha indicação desse texto, nesse segundo parágrafo, que diz o seguinte: isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Promessa messiânica da salvação. O que eu entendo e o que eu senti na minha própria pele, que eu também pensava também que estava nesse plano de salvação e o Evangelho não tinha sido ainda anunciado à minha pessoa, e eu tinha essa ilusão, como muitos ainda têm essa ilusão, que está no plano de salvação. E a palavra também nos afirma também que na vinda de Jesus Cristo um será levado e outro será deixado. Então o que eu faço essa comparação minha, que eu entendo que se o nosso coração não estiver em Cristo Jesus, em obediência à sua palavra, até nós
que estamos na seara trabalhando, não iremos contemplar esse encontro com o noivo. Naquela época, os gentios, eles, apesar deles não terem aderido ainda aos judeus, né, ao Deus de Israel, nós sabemos perfeitamente, como nós já falamos já, acerca do politeísmo, né? E eles tinham vários deuses, por assim dizer, né? Deus Sol, Deus Lua, Deus do vento, Deus do mar, das águas. Para tudo tinha uma divindade para eles, né? E nos nossos dias de hoje, já é comprovado, irmão Flaviano, que para cada dia do ano temos um santo. Mas é interessante que no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, diz da seguinte maneira: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, é aquilo que Jesus afirmou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ou seja, por Ele. Então, por mais que eles tivessem essas adorações a outras divindades, mas nenhum deles levava ele ao caminho da salvação em Deus, ao Deus verdadeiro, não é assim que a gente vê? Sim, e aqui o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 22, quando Jesus está falando com aquela mulher samaritana na cidade de Sicar, ele vai afirmar para ela que nós adoramos o que conhecemos, mas vós não adoram, mas não sabem quem são. Eles adoravam ali no poço, eles esperavam. E ela afirma, nós sabemos que o Messias, o Salvador, vai vir de Israel. E quando Jesus Cristo está falando com aquela mulher sente ali a presença do Messias, da pessoa que iria salvar ali o mundo. Como o irmão Artenildo falou sobre aquela cidade, e havia necessidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passar naquela cidade. Ele tinha que passar por Samaria, ele está descendo para Jerusalém, mas havia a necessidade de descer para Samaria, e naquela cidade de Sicar, ele para ali, tem esse encontro com essa mulher, e essa mulher ali, ela vem a entender ali que Deus enviou verdadeiramente ali o Salvador. E ela dali, ela já entende que ele é profeta e já vai anunciando, e ali aquelas pessoas que a conheciam vieram a ouvir ao nosso Senhor Salvador, e depois dele ter anunciado ali o evangelho ali, as pessoas impediram até que ele saísse daquela cidade, imploraram para que ele permanecesse, porque era muito conhecimento, era muita informação, e ali aquele povo todos atraídos pelo que o nosso Senhor já estava anunciando ali, e eu fico muito feliz quando eu faço a leitura desse capítulo do Evangelho. E uma coisa 4. bastante interessante acerca dos judeus: Jesus operou tantos sinais no meio deles, tantos milagres, tantas curas, mas você vai ver que os samaritanos não houve nenhum sinal, Jesus não realizou nenhum milagre ali. Mas é ao ponto deles dizer que pelo poder da sua palavra, somente através da palavra, já foi o suficiente para trazer a convenção a todos eles que estavam ali presentes, né? Imagine se Jesus tivesse operado uns milagres ali, hein, irmão Flaviano? Você vai ver como as pessoas têm um coração aberto para ouvir a palavra de Deus, assim como muitas das vezes o Evangelho nos alcança. Só pelo poder da palavra nós confiamos em Deus, né? Irmão Flaviano, o senhor quer continuar nesse segundo tópico ou quer passar para o terceiro, por conta do tempo? Pode passar para o terceiro, porque aqui a gente explanou já aqui a separação. Porque nós já falamos acerca dos gentios, né? Fora do pacto, da aliança, das promessas de Deus, né? E para a gente ser mais breve, por conta do tempo, o terceiro tópico fala da seguinte maneira: sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. O primeiro subtópico do terceiro tópico diz: desprovidos de esperança. Irmão Flaviano. Desprovido de esperança. Quero anunciar aqui para os meus irmãos que é a vida de todos aqueles que, pelo sentimento de angústia, pelo sentimento de situação natural, você
desfalece ali de toda aquela possibilidade de você receber algo. Vamos ver o que a revista diz aqui. A palavra esperança traz a ideia de confiança, perdão, deixa eu ler de novo. Desprovido de esperança, mas aqui ela vai fazer um trocadilho dando o significado real da palavra. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Nós encontramos lá em Salmos 130, versículo 5, e Jeremias 17, 7. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo, né? Atos 17, 18, 32. E que, consequentemente, pudessem ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e, por isso, não tinham em que se sustentar qualquer esperança. Está lá em 1 Coríntios capítulo 9, 10. E o seguinte, os gentios, desprovidos delas, padeciam de medo e incertezas. Hebreus capítulo 6, 18, 19, 2 Coríntios 17, 10. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Irmão Atenildo, eu vou deixar esse tópico aqui para o meu irmão dar uma explanação e eu vou fazer só uma complementação. Tá certo? Pode ser? Pode ser. Amém. O interessante aqui, irmão Flaviano, é que isso não acontecia apenas no meio dos gentios, de achar que a pessoa, quando morreu, acabou. Mas você vai ver que também entre os judeus, e você vai ver que os saduceus, naquele tempo, eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos. Então, eles não tinham essa esperança, essa expectativa. Mas nós, em Cristo Jesus, nós temos essa promessa acerca da ressurreição. Uma prova viva é a ressurreição de Jesus. Após ele morrer, a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Até nós temos até aquele louvor, porque ele vive, posso crer no amanhã. Ou seja, a morte para eles era morreu, acabou, como temos outras seitas também que do mesmo modo acreditam que depois que você morre, ali acabou. Mas não, nós temos essa esperança de vida eterna em Cristo Jesus. Irmão Flaviano. Irmão, então eu deixei para me fazer apenas um comentário, porque é aquele dito desprovido, você não tem ali aquela esperança, é ditamente aquela situação de vários gentios. Muitos têm essa consciência que você está no plano da salvação, mas não estão, segundo a palavra, não. E o interessante do anunciar a palavra e saber os momentos certos, Paulo, ele usou de muito bem o evangelismo que assim ele fazia, para que as pessoas pudessem entender. Quando ele chegava ali nas sinagogas das cidades que ele visitava, que ele evangelizava, ele usava ali de eloquência, ele usava ali dos ensinamentos dos hebreus, de todas as instruções ali. Mas quando ele ia para as praças, para os mercados, ele se fazia ali mais simples. Então, era de fácil entendimento. E hoje, cada um de nós, quando formos anunciar a palavra de Deus, temos que ser sábios para que as pessoas consigam ter essa esperança, que essa esperança venha entrar no coração. E hoje eu falo com convicção a respeito da minha salvação. Às vezes as pessoas têm dúvida, eu não tenho dúvida, porque é uma promessa, e essa promessa está garantida aos salvos. A gente tem que entender que são os salvos, e essa certeza que está no meu coração é porque eu luto todo dia. Eu tenho certeza, irmão Artenildo, que eu tenho que lutar todo dia, eu tenho que estar em comunhão, eu sei da misericórdia do nosso Deus. Sou falho sim, erro muito, mas eu me curvo na presença do nosso Deus e peço perdão,
Tem várias situações que... E a palavra de Deus, irmão Flaviano, ela também nos dá essa certeza, né? A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica aos nossos espíritos que somos salvos. Sim. E essa certeza dessa salvação é que nós temos de transmitir e saber como. E quando essa palavra de salvação, ela entra no coração, aí se acende uma luz da esperança. As pessoas começam a entender que tem chance sim de ser salvo e fazer parte do grande encontro que nós vamos ter com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, né, irmão Flaviano? Glória a Vamos Deus. encerrar, né? Vamos finalizar. A conclusão do texto diz assim: noutro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluindo-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Glória a Deus. Meus irmãos, os trabalhos aqui nós temos tempo. Agradecemos aí todo o pessoal aí da comunicação. Só que nós temos um tempo, esse tempo é limitado. Então é muito resumido, mas você tem a opção de fazer parte da sala de aula da escola bíblica Canaã, Conjunto Polar, tá certo? Pelas vias do WhatsApp, tá certo? Então você envia uma mensagem do seu celular para o meu, e ali eu vou colocá-lo juntamente no grupo e a gente vai discutir alguns versículos que só foram citados, não foram expostos, não foram explorados. É lá no grupo, no domingo, após a exibição desse vídeo, que nós vamos discutir todo o assunto, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai da eternidade, te damos graça, ó Pai, por esse momento, ó Deus, e te agradecemos, ó Deus querido, por esse momento de ensinamento da Tua palavra. Te pedimos que o Senhor venha abençoar a vida de toda a Tua igreja, de todos aqueles que estão participando, ó Senhor, juntamente conosco, ó Deus, dessas lições tão maravilhosas e preciosas sobre as nossas vidas. Assim, Deus, abençoa grandemente a Tua igreja, que possamos estar firmes nas Tuas promessas, que está garantida para todos nós, Senhor, diante de Ti. Assim, Espírito Santo de Deus, nós te oramos, ó Deus amado, nessa manhã, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.